Teresina. A reconstituição simulada foi realizada visando colher mais informações sobre a dinâmica do crime e confirmar se o tiro que matou a criança partiu da arma do policial. O DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, manteve o indiciamento do policial militar José da Cruz Bernardes Filho pela morte da menina Débora Vitória, de 6 anos. O PM havia sido indiciado por homicídio qualificado em dezembro. Entretanto, a pedido do MP, o Ministério Público do Piauí, foi realizada uma reconstituição simulada a fim de colher mais informações sobre a dinâmica do crime e confirmar se o tiro que matou a criança partiu da arma do policial. Além da reconstituição, para manter o indiciamento de José da Cruz, o DHPP utilizou-se de uma acareação realizada entre a mãe de Débora Vitória, o PM e Clemilson da Conceição Rodrigues, suspeito de ter cometido o assalto em que a menina morreu baleada. Deve ter sido um momento muito difícil, viu, para a mãe da criança ficar frente a frente com o PM e com o homem que estaria cometendo o assalto. O inquérito policial foi encaminhado novamente à Justiça na última sexta-feira. O policial permanece solto. A gente tem aqui informações da delegada Natália Figueiredo. Ela disse o seguinte, abre aspas, desde o início ele colaborou com as investigações, por isso eu não vejo motivo para a prisão preventiva dele, fecha aspas. São informações que você confere mais detalhes no G1 Piauí, tá? Você pode acessar o G1 Piauí para ter, de fato, aí mais detalhes sobre esse caso. A gente continua acompanhando. Estúdio Clube News, com Felipe Pereira. As histórias em quadrinhos têm o poder de unir públicos de muitas idades. Geralmente, é um dos primeiros contatos de consumo literário para as crianças devido ao encanto com as imagens, o envolvimento com os personagens e a surpresa do enredo. E muitas vezes acompanham até a vida adulta, pelo teor da intelectualidade e pela produção artística diferenciada. Joel, eu tenho uma memória afetiva muito ligada aos quadrinhos. Eu lembro que meus primos tinham a assinatura da Turma da Mônica, eu ia pra casa deles e eu ficava sozinho no quarto lendo a revista da semana. Eu também, Felipe. Eu tenho memória afetiva, principalmente nas férias, que se eu tirasse boas notas eu ganhava o almanaque, sabe? Que era uma versão maior. Isso, muitas histórias. E assim, quando os meus pais iam fazer supermercado, às vezes mensalmente, às vezes quinzenalmente, eu sempre ficava ali na banca, porque as revistinhas, elas eram abertas. E aí eu ficava lendo, enquanto os meus pais ficavam fazendo compras, porque nem sempre eles podiam comprar. E assim, eu tenho muitas recordações e todas muito boas. Eu também era apaixonada pela Turma da Mônica. Eu lembro também que eu ia aos domingos com meu avô comprar o pão no final da tarde e ele sempre me dava uma revistinha de quadrinhos. Muito bacana, né? É, bom demais. Você que está nos ouvindo também tem histórias relacionadas aos quadrinhos? Manda pra gente sua participação, né, Joelma? Manda pra gente, 869-8104-4620. Olha, gente, do Tio Patinhas, até hoje eu lembro, meu primo colocou numa bacia um monte de coisa e queria nadar. Como se fosse nas moedas que o Tio Patinhas mergulhava. Meu sonho. A gente ficava lendo e aí tentando reproduzir de alguma forma. Como não tinha moeda o suficiente, Carol, então era papel que a gente colocava pra ficar ali, tipo, nadando, como se estivesse nas histórias em quadrinhos. Era muito legal, gente. Ainda hoje eu sonho com isso. Pode ser, né, Felipe? Atenção, você que tá ouvindo, tem muita moeda? Manda pra mim. É. Tô falando isso, gente, porque no programa de hoje vamos conversar com o Bernardo Aurélio, que é quadrinista e que trabalha com quadrinhos há muito tempo aqui no nosso estado. Seus trabalhos abordam temas desde Adão e Eva, do paraíso, ao consumo como parte da história piauiense também, como é o caso da Batalha do Genipapo. Já pensou um quadrinho, uma história em quadrinhos falando sobre a Batalha do Genipapo, Joelma? No mínimo, muito interessante, porque quando a gente lê histórias em quadrinhos, a gente aprende sem fazer nenhum esforço. Você gosta tanto, e aí quando você vai reproduzir, reproduz daquela forma que deu. Agora já imaginou a Batalha do Genipapo? Porque muita gente não sabe como se deu. E uma história em quadrinhos? Aí a gente vai contar da forma que aconteceu. E isso é interessante porque, assim, eu fico muito preocupado, por exemplo, com as gerações mais novas que não estudam a história do Piauí na escola, porque o Enem não exige. Né? Que pena. Então eu tenho certeza que tem uma geração aí que não conhece. Como diz o poeta, o artista vai onde o povo tá.
E ele em breve estará em Porto Alegre levando sua arte para ser reconhecida fora do Piauí também. O Bernardo está aqui, conversa com a gente a partir de agora. Bernardo, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo certo? Bacana demais. Conta pra gente primeiro sobre o desenvolvimento dessa história feita a partir da Batalha do Genipapo e depois a gente quer saber dessa viagem, por favor. Certo. O quadrinho da Batalha já tem um tempinho. A gente lançou ele em 2009. Eu fiz em parceria com meu irmão. Eu sou formado em História, né? Minha licenciatura, minha formação em História, mas eu acabei não indo para a sala de aula, por vários motivos. Hoje eu tenho uma livraria, eu vivo disso, de vender quadrinhos, e sou autor, né? E aí foi um projeto. Naquela época, 2008, eu percebi que tinha um interesse do Estado de valorizar a data. Tanto que a bandeira passou a ter a data na bandeira. Naquela época não existia a data 13 de março na nossa bandeira. E aí eu ofereci, fiz um projeto e deu certo. Foi assim, um ano fazendo esse quadrinho junto com meu irmão, desde a produção do roteiro, aprovação de roteiro, até finalização, impressão, né, pós-produção. Foi um trabalho mesmo como eu nunca tinha feito antes, né? Meu primeiro trabalho profissional, né? 2009. Foices e Facões, a Batalha do Genipapo. Né? E esse quadrinho me trouxe muitas coisas boas, inclusive uma adaptação para o teatro. O Antoniel Ribeiro, colega de vocês, já fez o Fidier, num texto que eu escrevi, né? Para adaptação do que acontece normalmente todo ano em Campo Maior. Sim. Né? Então, o meu texto já foi adaptado para aquela peça, porque aquela peça já teve 3 textos diferentes. Talvez as pessoas que acompanham não saibam. Mas uma das versões, acho que durante 4 ou 5 anos, o texto foi a adaptação do meu quadrinho, né? E isso me deixa muito feliz e envaidecido, porque eu acabo fazendo parte de uma outra história, que é uma história do teatro também no Piauí, participando desse... E aí teve todo o processo de pesquisa, né? Por conta da minha formação, de querer fazer um quadrinho com muita pesquisa, com bibliografia, com referências corretas. E, afinal de contas, era meu nome também como historiador, não só como quadrinista, né? Eu estava colocando meu nome a teste ali para os meus pares, né? Porque existe sim essa crítica, essa leitura crítica em cima do nosso trabalho também, não só dos fãs de quadrinhos, mas dos próprios historiadores. Esse cruzamento de artes. Sim, porque os fãs, os leitores, os pesquisadores de história, acabam pegando esse trabalho e fazendo uma leitura crítica, né? Inclusive o Dr. Johnny Santana, professor da Universidade Federal, uma referência no mestrado, no doutorado de História aqui no Piauí, ele fez o prefácio da nossa segunda edição, né? Que o livro já tem 2 edições. Ele é originalmente de 2009, mas em 2018 a gente fez uma segunda impressão, que está pertinho de acabar, né? Esse ano fez 200 anos de batalha, eu espero que... Eu vou levar para o Rio Grande do Sul esse quadrinho e espero acabar lá, porque eu tenho bem poucas mesmo, tipo 30, 40 unidades só. Pois olha, eu acho que já dá para considerar a edição de colecionador, viu? Edição esgotada, né? Olha, eu quero dizer o seguinte, que o Bernardo, gente, e o irmão dele... autores de Foice e Facões, não é isso? Sobre a Batalha do Genipapo. A Voz de Esperança Garcia também foram convidados para participar de um evento na Biblioteca Estadual de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vão aproveitar para participar de outros eventos de destaque no mesmo período, como a Comic Con, no Rio Grande do Sul, nos dias 3 e 4 de junho. Conta pra gente como foi que aconteceu esse convite e a importância de levar essa arte para lá. O pessoal do Rio Grande do Sul a gente conhece, tem muita gente assim, tem gente de youtubers, o Vinícius, que é um cara que tem um canal chamado Dois Quadrinhos, e a gente sempre tenta se articular, né? A gente, não é a primeira vez que eu saio, eu já fui para São Paulo, na Comic Con Experience, que é o maior evento de quadrinhos, CCXP, né? Que é o maior evento de quadrinhos do Brasil, a gente já participou 2 vezes, mas o Rio Grande do Sul é um pouco mais longe, né? E a gente conheceu algumas pessoas. E eu tenho um amigo lá que está articulando esse convite, que é inclusive colega também jornalista, Marcelo Costa. E aí ele fez essa ponte, conversou. E lá na Biblioteca Estadual de Porto Alegre, eles têm um programa que é recorrente de trazer convidados e discutir com o público da biblioteca. Vários temas, vários autores já participaram. E aí a gente recebeu esse convite. Coincidentemente, vai ser no mesmo período em que acontece a Comic Con de lá, que é o maior evento da região, Rio Grande do Sul.
eles já estão divulgando isso como... Existe um espaço dentro desses eventos que é a Galeria dos Artistas, né? Ou Artist Alley. E da CCXP tem mais de 500 artistas que participam. Só de artista, fora o resto do público convidado, de programação e tudo. E lá no Rio Grande do Sul já tem um número, já é considerado o maior evento deles, que eles já fizeram até hoje. E a gente fica muito empolgado de ir, porque está dando certo. A gente fez uma campanha, a gente pediu colaboração para ajudar na viagem. Afinal de contas, a gente nunca foi tão longe, a gente tem todos os custos de passagem. E acaba que a gente vende o gibi e acaba que, na melhor das hipóteses, a gente paga a viagem, né? Nunca sobra uma grana, a gente nunca lucra. Na verdade, se você for na ponta do lápis, dá prejuízo, porque você tem que tirar o custo da impressão, o custo da produção, né? Se você está vendendo preço de capa fechado, você acaba ficando com esse prejuízo. Mas a gente quer ir, porque a gente quer levar esses quadrinhos, mostrar o nosso material, e não só o nosso material. No caso meu e do meu irmão. Como eu falei, a gente tem uma livraria e editora, né? Então a gente tem um catálogo pequeno, mas temos cerca de quase 20 títulos. A maioria são títulos meus e do meu irmão, mas tem outros títulos, como, por exemplo, um quadrinho do Cabeça de Cuia, que a gente editou. Foi o primeiro título da nossa editora. É um quadrinho do Edinaldo Carvalho, que é uma obra que eu tenho muito orgulho também, que eu acho que é a melhor coisa que já foi feita sobre o Cabeça de Cuia, e pouca gente conhece. É um quadrinho de terror mesmo, como tem que ser, né? Afinal de contas é uma lenda... A história fala disso, né? É uma lenda terrível, mas ele tem um drama e um lado humano muito forte, né? Que sempre me tocou essa história. Tem uma passagem que o Cabeça de Cuia pede perdão à mãe, ele desenterra. Isso sempre me emociona, essa cena. Quadrinhos têm esses poderes também, né? Tem esse poder. Porque aquela coisa fica presa na nossa imagem. Foi o que me convenceu a querer publicar. O Cabeça de Cuia, o Crispim, ele desenterra a mãe do túmulo, leva o caixão até a igreja de São Benedito. Ele coloca ela no altar e pede perdão. Só que nesse momento, quando ele é levado para a igreja, as pessoas veem o Cabeça de Cuia invadindo a igreja, e tem uma cena bem parecida com o tipo Frankenstein. Os caras acendem tochas e cercam a igreja, né? E o Cabeça de Cuia sobe na torre e fica abraçado na cruz, chorando. Quer dizer, é um terror, mas também é um drama. É muito bonito, assim, só vendo mesmo. Eu quero muito ler, viu? Fiquei curioso, Joelma. Eu também. Como é que as pessoas encontram para comprar? A princípio, tem na Amazon, que a gente tem uma lojinha da gente, né? Quem estiver vindo de fora, de Teresina, que não puder nos procurar, né? Mas a gente tem a livraria. O nome desse quadrinho no Cabeça de Cuia, para você ficar mais, porque o subtítulo ajuda a encontrar, né? Cabeça de Cuia vai ter muitas referências. O nome do subtítulo é Cabeça de Cuia, a dor que antecede a praga, né? Que é justamente a ideia é sobre isso, é colocar falar dessa dor, né? Dessa dor que fez com que a mãe rogasse uma praga no próprio filho, né? E tem na nossa loja na Amazon e na nossa loja física, que é a Quinta Capa, né? Eu estou fazendo meu pequeno merchan com a logomarca da nossa empresa, da nossa editora. E podem nos procurar nas redes sociais, Quinta Capa Livraria, Quinta Capa por extenso. A gente tá com a capa do gibi, Cabeça de Cuia, a dor que antecede a praga, para quem tá acompanhando pelo portal, tá, gente? Pelo portal Clube News/FM. Você pode, então, acompanhar. E eu também abri aqui na Amazon. A capa também é bem forte, né? É, bem forte, né? Você Edinaldo Carvalho. Isso, Edinaldo é um cara que... Pô, tá meio sumido. Se ele estiver escutando, Edinaldo, apareça. Vamos publicar mais coisas. Eu sei que você tem. É aquelas coisas, né? As pessoas, às vezes, produzem, mas tem muita dificuldade de continuar produzindo, né? Às vezes lançam um trabalho desse. Esse trabalho dele é antigo. A gente lançou, se não me engano, em 2010, 2011. E nunca mais ele produziu algo novo, né? A gente fez um quadrinho também de um mototaxista, que ele era meu cliente e ele é autodidata em quadrinhos. E a gente fez uma série de quadrinhos de terror. Aqui a gente gosta muito de terror com humor. É um gênero que a gente pensa que não, mas o quadrinista brasileiro gosta muito dessas... Eu mesmo gosto muito. Inclusive eu trouxe um título meu que é nessa vibe de terror. Eu já ia perguntar, eu queria que você falasse um pouquinho dessas obras que você trouxe aqui. Eu tava falando enfim, esse quadrinho do mototaxista é o Cenouras Malditas, né? Ele faz uma série de historinhas de humor. Agora, esse meu aí que eu trouxe agora, que tá com você, é o Máscara de Ferro, é meu personagem. Ele é um super-herói que vive em Teresina, né? Ele tem seus
seus problemas logísticos, porque afinal de contas ele não tem um centro de utilidades, ele não tem uma grande metrópole para pular de um prédio para o outro, enfim. Ele não tem um bate-móvel, então ele é um mecânico, borracheiro. E ele se enfrenta altas confusões. Essa edição ela é toda focada em monstros da televisão. Né? Então a capa aí, não sei se dá para mostrar, é uma referência que tem mais de 30 vai reconhecer. Né? Eu já mostrei para alguns clientes meus, eles não reconheceram a referência. A Xuxa total aqui. É uma referência da capa da Xuxa. Cara, que legal. Porque tem aquela brincadeira de que a Xuxa tinha um pacto com o demônio, né? Sim. A boneca, tinha uma boneca que era encapetada e tal. Eu gosto de trabalhar com as da lenda urbana. Então essa edição tem o boneco da Xuxa e tem a história do boneco do Fofão. Que também tem uma lenda, né? Que também é uma questão de lenda urbana. E aí eu brinco de humor, né? É um terror com humor. Né? Essa é a edição mais nova, que a gente lançou ano passado. Eu levei essa edição para São Paulo, na CCXP. E olha, eu não sou um crítico de arte, mas tá muito bonito, viu? Parabéns. Tá legal as cores. Muito. Eu fiz em parceria também com meu irmão. Tem 3 histórias fechadas aí. Elas são 3 histórias que dialogam entre si, porque o Máscara fica dizendo assim, o que é que tá acontecendo com esses caras que trabalham na televisão, né? Porque, olha a boneca da Xuxa aí dando uma piscadinha. Muito bom. E aí ele vai investigar isso, né? Meio com brincadeira, aparece... Tem muitos easter eggs, assim, né? Aparece o Silvio Santos, aparece Easter eggs, vamos explicar para o nosso ouvinte. É quando pega um personagem de fora, O easter egg, eu tava pensando sobre isso, sobre esse termo agora. Porque o easter egg tem a ver com aquele ovo da Páscoa que você esconde. Sim. Vai sair caçando, né? Sim. Então o easter egg é aquela coisa de você encontrar uma coisinha escondida, uma referenciazinha escondida no meio das coisas, né? Então tem muito disso. Né? Do meu quadrinho tem muito disso. Muitas pequenas referências que quem tem acima de 30, 40, que é mais ou menos a minha faixa etária, vai reconhecer, né? A própria capa, a lenda do Fofão, aparece o Sérgio Malandro aí, aparece a Luísa Ambiel. Tem um capoeirista. Luísa Ambiel também. É a banheira do Gugu. Aparece a banheira do Gugu. Gostei. Muito bom, viu? E aí a gente faz essas brincadeiras, né? Esse personagem já tem 4 títulos, é meu personagem recorrente, assim, né? Que sempre que eu consigo, eu posso produzir, eu tô lançando um título novo dele. Muito bom. Você trouxe um outro, Almanacão. O Almanacão, abre aí pra mim que eu tava com ele lacrado. Ele é o Almanacão é o título do meu irmão. Meu irmão, o nome dele é Caio Oliveira. Ele começou a trabalhar muito com as redes sociais, com o Facebook. Tem uma página no Facebook, Cantinho do Caio. E ele tem um público muito específico, porque ele trabalha também com essa coisa da referência à cultura pop. Tô vendo Mario Brothers, tô vendo Chuck, o Brinquedo Assassino. Ele faz muitas referências à cultura pop, aos bonecos, aos super-heróis. Faz muita sátira ao universo cinematográfico, Marvel, DC. E faz também alguma crítica política também no meio dessa jogada toda. E a gente sempre que faz, publica a coletâneas de tirinhas, né? Basicamente o que a maior parte da produção deles são coletâneas de tirinhas. E essa foi a mais recente, né? E a parte de política diz respeito ao quê? Explica pra gente. Pra você que ligou o rádio agora, eu tô conversando aqui com o Bernardo Aurélio, tá, gente? Pra quem não conhece, ele é um quadrinista de sucesso aqui do nosso estado. Conta pra gente aqui a parte de política que o Caio colocou aqui no Almanacão. Ainda bem que você perguntou, que eu não sabia se eu podia falar. Mas nessa revistinha tem uma série de tweets que ele quadrinizou que muita gente pediu pra ele fazer. Que ele pegou aqueles tweets aleatórios que a gente não consegue entender do 02, do filho do Bolsonaro, e ele tentou quadrinizar. Né? Então são tirinhas onde ele quadriniza aquele texto verborrágico que ninguém consegue, surrealista, né? do Carluxo, né? Do Carlos Bolsonaro. Acho que eu tô nele aqui. Né? Então tem algumas tirinhas que ele vai nessa zoação. E muita gente pedia para ele publicar, ele ficava naquela, cara, será que dá? Uma coisa é você publicar isso na internet para um público muito específico, nichado. Outra coisa é você botar numa revista que vai para um público aberto, onde essa revista bater, né? Cair na mão de alguém. Mas ele sempre se posicionou, né? Politicamente, né? Isso virou uma questão entre os quadrinistas também, entre os artistas de uma maneira geral,
quer saber se você deve se posicionar ou não. Né? E ele sempre se posicionou, deixou muito claro, né? Vira e mexe, o público dele oscila, porque chega... Ele faz uma tirinha do Cavaleiro do Zodíaco. Ele fez, durante muito tempo, ele fez muita tirinha de Cavaleiro do Zodíaco, sacaneando o Cavaleiro do Zodíaco. E aí vinha uma churrada de novos leitores. Aí, de repente, ele... Não, tem muita gente aqui, eu vou fazer uma tirinha política. Pá! Aí, de um dia pro outro, ele perdeu uns 100 seguidores. Ele, pronto, eu já dei aquela limpadazinha... Né? Porque as pessoas precisam saber o que eu faço, né? Para não ficar achando que eu só faço Cavaleiro do Zodíaco ou coisa do tipo. Gente, que curioso, viu? Né? Ele faz isso de propósito mesmo, né? E aí a gente tem, assim, meu irmão, a gente tem um quadrinho, um almanaque desses, só de mangá, que são os quadrinhos japoneses. Então ele fez várias adaptações. E ele é meio polêmico, assim. Então, por exemplo, tem uma tirinha, uma revistinha dele, esqueci de trazer, que ele misturou desenhos animados japoneses famosos com Jesus. Polêmico também. Polêmico, né? O nome do quadrinho se chama Jesus Sama, né? Mas eu acho de uma leveza, de uma graciosidade, eu realmente não acho que deveria incomodar um fiel, uma pessoa, um cristão mais assim, porque não são coisas que possam ofender propriamente, né? Ele acaba fazendo passando uma passagem religiosa, mas com uma certa brincadeira, né? É aquela coisa, né? Pode ou não brincar com Deus, com Jesus, então... Mas aí ele tem seus limites, claro, mas eu acho que ele faz isso de forma bem humorada, que eu acho que agrega mais do que qualquer outra coisa. Vamos falar sobre a viagem? O que vocês vão levar para a viagem? O que é que vocês precisam para conseguir fazer essa viagem? Bom, tem todos os custos, desde Rio Grande do Sul é caro, né? As passagens já estamos bem em cima, porque a gente vai viajar no final do mês, então não vamos adquirir as passagens com muita antecedência. Mas, enfim, a passagem, alimentação, translado, enfim, todos os custos de mesa no espaço, porque a gente vai ter que pagar o stand, né? Então, a gente já conseguiu boa parte da grana, porque teve muitas contribuições bacanas, inclusive... Eu quero agradecer alguns nomes aqui, eu acho que é importante. A Academia Piauiense de Letras me ajudou, né? A APL, no nome do Osmo Tavares, o Chico Lucas, o secretário Chico Leite ajudou. Né? Chico Lucas, secretário de Segurança? Secretário de Segurança. Certo. Então teve o professor o Wilson Seraine ajudou, deu uma contribuição boa. Então, assim, teve... E várias outras pessoas que fizeram pequenas colaborações com o Pix que a gente... pede, né? A contribuição, no caso, seria o meu telefone, meu WhatsApp, não sei se está mais fácil de colocar, 99-819-3178, né? Meu número de WhatsApp. Repete, por favor. É 86, né? O prefixo. 99-819-3178, né? Meu número de WhatsApp. Vocês podem encontrar esse número nas minhas redes sociais também, da própria livraria. Pode nos procurar, Bernardo Aurélio, ou então Livraria Quinta Capa. É fácil de encontrar a gente nas redes sociais, aí eu posso repassar esse número Pix aí, e já ajuda bastante qualquer valor, né? E eu estou fazendo na verdade, eu não estou pedindo só a contribuição. Se você conhece o nosso trabalho, que a gente vai levar tudo isso que eu estava falando, né? Nossos títulos, o nosso catálogo. Mas se você não conhece a nossa livraria ainda, você pode fazer uma contribuição e trocar por produtos lá na nossa livraria. Então não é só uma contribuição, não é só uma doação. De repente é uma compra antecipada também. Qual o local, espaço físico aqui em Teresina? Da livraria? A livraria fica na rua Dirce Oliveira, número 3047. É uma rua próxima à Universidade Federal. É aquela rua que, se você conhecer ali, que se você costuma ir... Perto do Cantinho do Jambo. Perto do Cantinho do Jambo, que vai pro Colégio Agrícola da Universidade Federal. Sim, aquela rua que cruza bem com a Colégio de Marques, hoje está bem movimentado ali, porque foi feita uma avenida nova ali. Então, é minha própria residência, tem um super-homem no portão. Muita gente já conhece esse super-homem. Diz, tem um super-homem no portão, em frente a uma praça. Eu já vi esse super-homem, né? Muita gente comenta. A porta fica sempre fechada, porque é minha residência, só quem sabe são os clientes mesmo, né? É só bater na porta que a gente está no turno da tarde. Perfeito. Então, eu espero que vocês conheçam a livraria, possam conhecer nosso material, conhecer esse título, não só os nossos títulos, mas os títulos de vários autores piauienses que a gente tenta publicar e que a gente quer levar lá para o Rio Grande do Sul e representar nosso estado, porque nunca fomos, né? O Piauí nunca participou desse evento lá tão longe. Gente, eu acho que vale para a gente ter em casa, tá? Vale para a gente apresentar para os nossos filhos,
porque é uma forma de apresentar a cultura, a arte e a história do Piauí. A gente está falando com um historiador que é também quadrinista, então, olha que bacana. E até para presente para pessoas, amigos de fora. Você comentou aí, eu esqueci de aprofundar, o quadrinho da Esperança Garcia. Não sei se a gente já tem um tempinho, sim. Mas o quadrinho da Esperança Garcia é um projeto meu, de um amigo meu, apoiado pelo Itaú Cultural, o edital do Itaú Cultural, feito junto com o João, é o escritor, eu desenhei e escrevi com ele. E esse quadrinho ele tá na gráfica agora, né? Eu tô na... Tanto que a gráfica fica em Santa Catarina. Eu disse, olha, você vai mandar uma caixa de 50 exemplares para um amigo meu aí no Rio Grande do Sul, porque eu tô com medo dela não chegar a tempo. Sim. E a gente vai fazer uma pré-venda lá no evento, né? Eu acho que eu vou ver esse quadrinho. Então o lançamento é agora? A revista já está sendo impressa, nesse momento, na gráfica, e eu devo fazer um pré-lançamento lá no Rio Grande do Sul. É um quadrinho da Esperança que a gente fez, dessa mulher conhecida, muito mais conhecida agora nos últimos anos, que está sendo bem trabalhado, discutido o nome dela, com o filme do Douglas Machado, que é belíssimo. Considerada a primeira mulher advogada do Brasil. Isso, pela OAB Nacional também, não só a OAB do Estado, reconheceu. E a gente fez a gente teve que criar essa história dela, né? Porque só existe a carta, praticamente. Uhum. A carta dá várias noções e indícios de como seria a vida dela. E aí nós fizemos um quadrinho. E é meu trabalho mais recente, o trabalho mais longo que eu fiz, assim, sozinho nos desenhos. O quadrinho tem quase 90 páginas. Eu passei também 5 meses desenhando agora. É muito tempo, né, Joelma? É muito tempo. Às vezes a gente abre assim, não imagina. Lê um gibizinho meia hora, não sabe que o cara demorou 5 meses para fazer. Cada página são várias telas, digamos assim, né? E aí é isso, o quadrinho vai estar lançando lá, mas logo assim que eu voltar, a gente vai fazer o lançamento aqui. Aí eu tinha até prometido pro Antônio também voltar, que quando esse quadrinho estiver pronto aqui também, ele me cobrou. Não sei se ele lembra. Né? A gente começou em setembro, quando eu tava começando a fazer o quadrinho. Perfeito. Pois olha, desejo muita sorte para quem puder ajudar o Bernardo, tá? Manda um pix para ele e vai lá na casa dele para pegar o seu quadrinho, né? Você faz a doação, mas recebe também. Então acho que todo mundo termina ganhando. Desejo sorte para você, Bernardo, que essa experiência seja muito boa e que você espalhe mais ainda a cultura do Piauí pelo país. Por favor, divulga novamente a rede social, o que você quiser, para se despedir do nosso ouvinte. Pode procurar a gente, Quinta Capa Livraria, Quinta Capa por extenso, ou então nos procurar por Bernardo Aurélio HQ de história em quadrinho mesmo, a sigla, né? Eu trouxe esses dois para deixar aqui, não sei se vocês costumam fazer sorteio ou dividir entre vocês aí. Super, né? A gente tem, mas vamos você decidir o que a gente faz aqui, tá? Tá bom? Brigadão. E até a próxima, né? Obrigado, Bernardo. Sucesso pra você, tá, cara? A gente tá aqui na torcida. Bom demais a gente conversar aqui nessa tarde de segunda. Brigadão. Valeu. Agora 5 horas e 14 minutos, vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta e até o final do programa a gente diz aqui como é que a gente vai fazer, porque estão querendo deixar, mas também é possível a gente fazer o sorteio. Vamos pensar aqui e volta já já.